Olá, bom dia. Dando início a mais uma aula de Química, onde o nosso assunto hoje será a cinética química. Iniciando então com a velocidade média de uma reação e teoria das colisões. Então, o que vem a ser a velocidade das reações? A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações, como elas ocorrem e os fatores que influenciam a velocidade dessas reações. As reações podem ser rápidas, moderadas ou lentas. Então, o estudo da cinética química é importante, pois nos possibilita compreender questões relacionadas ao nosso cotidiano. Por exemplo, a formação da ferrugem, a formação da água ou a combustão do hidrogênio. A velocidade, ou, entre aspas, a rapidez de uma reação indica a variação da quantidade dos reagentes e produtos com o passar do tempo. Então, aqui a gente tem uma reação genérica, onde o azão e o bezão são os reagentes, Azinho e Bzinho, seus coeficientes estequiométricos, ou seja, a quantidade de matéria que existe nessa reação. C e D são os produtos e Czinho e Dzinho são a quantidade de matéria existente nesses produtos. Então, o que vai acontecer numa reação? Os reagentes A e B vão sendo consumidos e os produtos C e D serão formados. Para calcular a velocidade média da reação, utiliza-se a relação. Então, a velocidade média da reação pode ser obtida pela velocidade do reagente dividido pelo seu coeficiente, igual a velocidade do reagente B, no caso, dividido pelo seu coeficiente, igual a velocidade do produto C sobre o seu coeficiente estequiométrico e a velocidade do produto D sobre o seu coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade média seria a variação da concentração dividido pelo intervalo de tempo, pela variação de tempo. Então, se a variação da concentração, a gente pode considerar que seja a concentração final menos a concentração inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, a velocidade média, a variação da concentração pela variação do tempo, ou a variação da massa, pode ser em gramas, né? Pela variação do tempo, ou o número de mols, dividido pela variação do tempo. Então, gráfico, concentração versus tempo. Aqui a gente tem a variação da concentração, tá? Da quantidade de matéria. Então, essa curva aqui representa que os reagentes no início de uma reação estavam com uma concentração bastante alta. Já os produtos não tinha, né? Era zero. Então, à medida que a reação foi ocorrendo, a concentração dos reagentes foi diminuindo e a concentração dos produtos foi aumentando. Então, um gráfico, concentração versus tempo, apresenta-se dessa forma. A teoria das colisões, que são as condições para que ocorra uma reação química. Então, existem alguns itens que são importantes, tá? A afinidade química, por exemplo, entre os reagentes. Se não existir uma afinidade química entre os reagentes, não vai haver uma reação química. Então, por exemplo, aqui a gente tem 2 hidrogênios e 2 iodos. Tá? Além da afinidade química, tem que haver a colisão entre as moléculas. E, para que ocorra uma colisão,
deve haver uma energia mínima, que é a energia de ativação, e também uma orientação favorável. Então, quando ocorre essa colisão, com uma orientação favorável, vai se formar um complexo ativado, ou seja, o estado intermediário. Depois vai haver a separação das duas moléculas de ácido iodídrico. Então, onde haviam H2 mais I2, formou-se 2HI. Então, uma colisão efetiva ocorre com uma orientação favorável, tá? O hidrogênio e átomos de iodo estão numa posição favorável, e novamente o estado intermediário, seja complexo ativado, e as moléculas que foram produzidas, né, se afastando, as duas moléculas de 2HI. Então, mostrando mais uma vez orientações favoráveis e desfavoráveis. Aqui na verdade não ocorreu reação, tá? Foi uma orientação desfavorável. Então, essa posição aqui não é favorável para que ocorra uma reação química, ou seja, uma colisão não efetiva, né? No segundo exemplo também, assim como no terceiro exemplo, aqui também não ocorreu reação, porque a posição era desfavorável, somente no último exemplo que a gente teve uma reação favorável. Então, se a gente analisar esses itens aqui, teve afinidade química, teve uma colisão entre as moléculas, uma orientação favorável e uma energia mínima necessária para que ocorresse essa reação. Então, aqui se formaram duas moléculas diferentes, né? Os produtos diferentes dos reagentes, obviamente, né? Então, só finalizando a teoria das colisões, aqui o choque foi não frontal, então não ocorreu. Tá? A gente pode ver que aqui nos produtos, os produtos são os mesmos, né, dos reagentes. A mesma coisa no segundo exemplo, um choque mal orientado. E aqui houve, então, uma reação com um choque efetivo. Então, os produtos, aliás, são diferentes dos reagentes. Então, reagente, estado ativado e os produtos. Então, finalizando essa aula, interrompendo o compartilhamento. Finalizando, então, muito obrigada. Até mais.